Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início aí a mais uma aula. Então na aula passada eu deixei para vocês fazerem dois exercícios, né? O número 1 e o número 3 lá da tarefa de casa. E aí agora a gente vai corrigir eles, tá bom? Então olha só, o exercício número 1 falava o seguinte: para cada sequência seguir, acrescente 5 termos e escreva com suas palavras a regra de formação. Então vamos fazer aí? Ó, o primeiro, ele começava assim: 2, 4, 6, 8, 10. O que tá acontecendo? Ele tá aumentando de 2 em 2, não tá? Então a gente vai continuar aumentando aí de 2 em 2. Então vamos acrescentar mais 5 termos. Ele parou no 10. Então vai ser 12, 14, 16, 18 e 20. Certo? E aí vocês escreveram a regra de formação. Eu não vou escrever aqui porque você pode escrever com suas palavras, tá? Mas qual que seria a regra de formação aqui? Bom, o primeiro termo ali, ele não é o 2? O segundo termo é o 4. O segundo termo é o 4. O terceiro termo é o 6. Ele é o quê? Ele é o dobro, não é? Então, ó, o quinto termo é o dobro, né? Então seria 2 vezes 5, vai ser 10, tá? Então você pode escrever ali que ele é o dobro da posição, tá bom? Aí o próximo é 3, 6, 9, 12, 15. O que tá acontecendo? Tá aumentando de 3 em 3, né? Então, vamos continuar aumentando de 3 em 3. Ele parou no 15, então vamos lá. 18, 21, 24, 27 e 30. E aqui, então, ele é o triplo da posição do número, né? Então, você pode escrever aí qual que é a regra de formação que você pensou, tá? A letra C, 5, 10, 15, 20. E agora? Tá aumentando de 5 em 5. Então, só continuar. 25, 30, 35, 40 e 45. E aí? Agora aqui ele é o quíntuplo, né? Então, ó, quem que tá na sétima posição? Então, é só fazer 7 vezes 5, 35. Então, vai ser o 35, tá? Letra D. 1, 4, 9, 16, 25. Quem que são esses números? Porque, ó, do 1 pro 4 aumentou 3. Do 4 pro 9 aumentou 5. Do 9 pro 16 aumentou 7, né? Do 16 pro 25 aumentou 9. Quem que são esses números aí? Parece que tá aumentando os números ímpares, né? Só que se a gente pensar numa regra assim mais geral, eles são os quadrados perfeitos, tá? Lembra que a gente aprendeu os quadrados perfeitos? Então, ó, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9, tá ali, né? 4 ao quadrado, 16 e tá ali. 5 ao quadrado, 25. O próximo, 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. E 10 ao quadrado, 100. Então, qual que é a regra de formação? Então, você pode escrever que é a posição elevada ao quadrado que vai dar o número, tá? E a última, a letra E, ó. 1, 8, 27, 125. E agora, quem que é esses? Esses são os cubos perfeitos. Então, ó, 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125. Quanto que é 6 ao cubo? Eu vou fazer esse na calculadora, tá? Porque como vocês já fizeram em casa, a gente vai só corrigir. Então, eu já vou fazer direto na calculadora, tá? Então, o próximo é 6 ao cubo. 216. 7 ao cubo, 343. 8 ao cubo, 512. 9 ao cubo, 729. E 10 ao cubo vai dar 1000, né? Então, e 1000. Ok? Então, a regra de formação aí você coloca, né? Que é a posição elevada ao cubo que vai dar o número da sequência. Ok? Então, corrijam aí o número 1 pra gente fazer o número 2.
Eu falei que a gente ia fazer a número 2, mas eu não passei a 2, né? É a 3. Então ela fala assim: essa sequência de triângulos foi construída com palitos. Então, ó, tem 3 palitos de fósforo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palitos de fósforos aqui, aqui tem 7, ali tem 9, tá? Aí ele fala assim: complete a tabela. Aí aqui, número de triângulos, número de palitos. Então, ó, quando tem um triângulo, tem quantos palitos? 1, 2, 3. Então, 3 palitos. Quando tem 2 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. 3 triângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. Quando tem 4 triângulos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos. E se tivesse 4 triângulos? Então a gente ia fazer, ó, mais um triângulo aqui, ó. Então a gente acrescentou quantos palitos? Mais 2, né? Então tinha 9, ficou 11. E para ter 6 triângulos? Então a gente vai colocar aqui, ó, mais um triângulo, acrescentamos mais 2 palitos. Então se aqui tinha 11, aqui vai ter 13, tá? Então ficou assim a tabela. Letra B. Escreva com suas palavras a expressão que permite calcular o número de palitos necessários para formar uma figura com um número qualquer de triângulos. Então, por exemplo, assim, e se a figura tem 30 triângulos? E aí? Quantos palitos vão precisar pra gente fazer esses 30 triângulos? Então eu vou desenhar 30 triângulos? Não, né? Vai dar muito trabalho. Então vamos generalizar. Observando a tabela aqui, o que a gente pode pensar? Bom, vocês pensaram aí na casa de vocês, né? Olha só, o que eu pensei foi o seguinte: se eu fizer 2 vezes o número de triângulos e somar 1, vai dar o número de palitos, né? Ó, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, o número de palitos, que ele chama de P, é igual a 2 vezes N, né? Que é o número de triângulos. Então, 2 vezes N, mais 1. Tá, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, ó, tá certinho, tá vendo? Essa aqui é a letra B, tá? Então, que nem eu falei, e se eu tivesse 30 triângulos? Então, 2 vezes 30, 60. Mais 1, 61. Pronto, para fazer 30 triângulos, eu vou precisar de 61 palitos, tá? Então, corrigimos aí, então, a nossa tarefa de casa, tá bom? Agora, a gente vai voltar lá na página 407, e agora a gente vai ver a generalização em contextos geométricos, tá? A gente viu numéricos, né, até aqui, agora a gente vai ver contextos geométricos, ok? Então corrijam aí a tarefa de casa que eu vou apagar pra gente voltar ali, tá? Então olha só, a generalização então agora em contextos geométricos. Vamos ver lá, a número 1 fala assim, ó. No caderno anterior, você fez uma investigação sobre os traçados de cordas em uma circunferência. Vamos retomar essa situação para criarmos uma expressão algébrica que permite calcular o número de cordas que podem ser traçadas em uma circunferência. Então eu lembro que eu fiz com vocês foi no último módulo do caderno número 2, tá? Que foi no módulo de investigação. A gente fez isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Só que a gente fez de uma forma um pouquinho diferente, ok? Então ele fala assim: verifique quantas cordas podem ser traçadas em cada circunferência, unindo 2 a 2 os pontos assinalados sobre elas. Então olha só, a gente vai assinalar os pontos. Lembrando que o ponto O aqui, ele não está na circunferência, né? Ele está ali no centro, ele é o ponto central da nossa circunferência. Ele não está aqui, então eu não posso traçar assim e falar que isso aqui é uma corda, tá? O que seria uma corda? É quando eu traço 2 pontos que estão sobre a circunferência, ó. Por exemplo, isso aqui é uma corda, tá? Então aqui, ó, não tem outro ponto, né? Então não tem com quem eu traçar esse A. Então aqui não vai ter nenhuma corda, tá? Aqui a gente vai ter uma corda, né? A gente vai traçar o A com o B. E aqui, ó, aqui a gente pode traçar o A com o B, o A com o C e o B com o C. Então aqui a gente tem 3 cordas. E aqui, ó, a gente pode traçar o A com o B, o A com o C, o A com o D, o B com o C e o C com D. Só, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 cordas, tá? E aqui, ó, A com B, A com C
Aqui, ó, a gente também pode traçar o B com o D, ó. Tem mais uma corda aqui, tá? Ó. Agora acabou, né, ó? A com B, A com C, A com D, A com E. Aí o B já foi com o A, B com C, B com D, B com E. O C já tá com o A, já tá com o B, agora com o D e com o E. O D já tá com o A, com o B, com o C, então você segue com o E aqui. E o E já foi com todo mundo, tá? E aí eu não vou contar ali porque tá ficando uma bagunça, né? Mas tá ali as cordas que a gente traçou, tá? Então vamos escrever quantas cordas tem em cada um deles? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui já porque vocês, como fizeram na apostila com régua, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês fizeram uma régua pra fazer. Eu não tenho uma régua de lousa aqui, né? Então não tem como eu fazer com régua. Mas vocês fizeram com régua aí, ficou mais fácil de contar, tá? O meu ficou bagunçadinho aqui. Então, ó, aqui a gente não tem nenhuma corda, né? Aqui a gente tem uma, então escrevam aí, tá? Ó, 0 cordas, pode escrever embaixo mesmo, tá? De cada uma dessas circunferências aí. Então, 0 cordas, uma corda, 3 cordas, aqui a gente contou, deu 6 cordas, e aqui se a gente contar vai dar 10 cordas, tá? Então escrevam aí 10. 0, 1, 3, 6 e 10, ok? Muito bem. Aí a letra B fala assim, complete a tabela com os dados obtidos. Eu não coloquei aqui a última coluna que é de verificação, porque a gente não tem isso ainda, tá? A gente só vai completar por enquanto o número de cordas em 2 pontos, número de cordas que unem em 2 pontos, tá? Eu resumi aqui porque não ia caber. E número de cordas traçadas. Bom, o número de cordas traçadas foi o que a gente descobriu aqui, né? Então vamos escrever, ó, quando a gente tem um ponto, que é esse daqui, número de cordas traçadas foi 0. Quando a gente tem 2 pontos, o número de cordas traçadas foi 1. Quando a gente tem 3 pontos, o número de cordas traçadas foi 3. Quando a gente tem 4 pontos, o número de cordas traçadas foi 6. E quando a gente tem 5 pontos, o número de cordas traçadas foi 10, né? Isso, foram 10. Aí a tabela de vocês continua, para 10 e para 100. Como a gente ainda não generalizou, então a gente não vai fazer isso ainda, tá? Só quando a gente generalizar que a gente vai completar para 10 e para 100. Então, deixei aqui 100 por enquanto, tá? Qual é o número de cordas que partem, que unem 2 pontos, né? Ó, número de cordas que unem 2 pontos. Bom, isso daqui foi o que a gente fez no módulo anterior, no caderno anterior, tá? Na apostila do segundo bimestre. Olha só, quantas cordas vão unir 2 pontos? O que ele quer dizer? Quando a gente sai de um ponto, quantas cordas ele vai soltar? É como se fosse uma teia, né? Quantas teias ali ele vai soltar? Olha só, aqui, ó, ele soltou quantas, ó? 1, 2, né? O ponto A foi lá pro B e foi lá pro C. Aqui, ó, ele foi pro A, pro C e pro D. Aqui, ó, ele foi pro B, pro C, pro D e pro E. Então, ó, quando a gente tem um ponto, quantas cordas ele solta? Nenhuma, né? Então, aqui vai ser 0. Quando a gente tem 2 pontos, ele vai ter apenas, vai sair apenas uma corda por ele, né? Por cada ponto. Então, vai ser 1. Aqui, quando a gente tem 3 pontos, ó, ele mandou uma corda pro B, uma corda pro C. Então, ele mandou 2 cordas. Quando tem 4 pontos, ó, uma pro B, uma pro C, uma pro D. Então, foram 3 cordas que saiu do ponto A. E aqui, ó, quando tem 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4. Tá, mas você pode estar pensando assim, ah, professora, você está olhando pro ponto A. E ele não falou que era o ponto A, e se fosse outro ponto? Não tem problema, vai dar na mesma, tá? Ó, aqui o ponto E, ó, ele vai mandar 1, 2, 3, 4. Exatamente o que mandou aqui o ponto A, tá vendo? Por que desses números? Olha só, o que vocês percebem aqui de regularidade? Ó, é sempre um número a menos, não é? Isso a gente viu no caderno anterior. Por quê? Ele vai mandar uma corda para cada um dos pontos, menos para ele mesmo, né? Porque não tem como eu traçar uma corda do A pro A, né? Então, se eu tenho 4 pontos, ele vai traçar cordas com 3, tá? Se eu tenho 2 pontos, ele vai traçar a corda apenas com 1. Se eu tenho 5 pontos, ele vai traçar a corda com 4. Se eu tiver 10 pontos, ele vai traçar cordas com 9, que é o próximo ali que a gente tem, tá? Então, completa aí essa tabelinha, tá? Aí ele fala assim, escreva com suas palavras
Como proceder para calcular o número de cordas traçadas se unirmos 2 a 2 um número qualquer de pontos assinalados em uma circunferência? Para fazer essa, eu vou apagar, tá? Pra gente escrever. Então, completa a tabela até aqui, os 5, tá bom? E aí a gente vai continuar, ok? Então, olha lá o que eu escrevi na letra C. Ó, eu vou ler e depois eu vou explicar pra vocês. Como cada ponto será unido aos demais, cada um será unido a um número de pontos menos 1. Esse número será multiplicado pelo número de pontos da circunferência e dividido, tá? E dividido por 2. Dividido por 2. Bom, o que eu quis dizer? Aí até eu respondi a letra D aqui já, ó. Escreva de forma simplificada a expressão do item anterior, chamando de N o número qualquer de pontos assinalados. Então eu falei o seguinte, ó. Aqui, cadê? Esse número será multiplicado pelo número de pontos da circunferência dividido por 2. Então, ó, esse número menos 1, que é o N menos 1, é multiplicado por N e dividido por 2. Como que eu cheguei nisso? Bom, olha só. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a circunferência aqui. Vamos supor que essa circunferência, ela tenha 3 pontos. O A, o B e o C. Vou colocar 4 pontos, para ficar até mais explicadinho. Então, olha só. Eu já ensinei para vocês, então, que o A vai ser unido com quantos pontos, ó. Então, se a gente tem 4 pontos, ele vai ser unido com quantos? Com 3. Então, ó, vou unir com o B, com o C e com o D. E o B? O B também vai ser unido com 3 pontos. Ele vai ser unido com o A, com o D e com o C. E o C? Com o A, com o B e com o D. E o D? Com o A, com o B e com o C. Então, cada um deles é unido com a quantidade de pontos menos 1, né? Porque não é unido com ele mesmo. Então, por isso, do N menos 1. Por que a gente multiplica por N? Porque isso acontece com todos os pontos, não é? Ó, o A é unido com uma quantidade N menos 1 de pontos. O B é unido a uma quantidade N menos 1 de pontos. O C também e o D também. Então, por isso que a gente multiplica por N. E por que a gente divide por 2? Ó, o A ligou com o B. O B também ligou com o A. E aí, eu tenho 2 cordas? Não, a corda AB e BA é a mesma corda. Então, a gente considera só uma. A corda CD e a corda DC é a mesma corda. Então, a gente só considera uma. Por isso que a gente vai ter que dividir por 2. Porque cada uma das cordas, ela vai estar duplicada. Ele vai estar contando 2 vezes. Então, a gente divide por 2 para não duplicar essas cordas, tá? Isso aqui, gente, a gente tá relembrando. Porque a gente viu isso naquele último módulo do caderno 2, tá bom? Então, por isso que ficou N vezes N menos 1 dividido por 2. E aí, agora, a gente pode continuar completando nossa tabela, tá? Então, ó, quando a nossa circunferência tem 10 pontos, o que acontece? Então, quando ela tem 10 pontos, qual que é o número de pontos que unem 2 pontos? Número de cordas que unem 2 pontos. Então, vai ser um número a menos, não é? Então, para 10, é 10 e 100, né? Que a gente não colocou. Então, para 10, vai ser 9 pontos unidos 2 a 2. E para 100, 99, né? Ok. Deixa eu fazer assim. Certo. E aí, qual que é o próximo item da tabela aí? O número de cordas traçadas. Então, quantas cordas vão ser traçadas? Agora a gente pode usar essa formulinha aqui. Então, ó, para 10, então no lugar do N, eu vou colocar o 10. Então, vai ficar assim, ó. 10 vezes 10 menos 1 dividido por 2. Vai ficar 10 vezes 10 menos 1, 9, dividido por 2. 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Então, aqui vai ficar 45. Escolha de rosa. Então, vai ter 45 pontos aí. Cordas, tá? 45 cordas quando tem 10 pontos. E quando é 99? Bom, então a gente vai fazer... quando é 100, né, na verdade. Então, vai ficar 100 vezes 100 menos 1 dividido por 2. Tá ficando bem ruim aqui, né? Não vai dar pra vocês enxergarem. Então, copia até aqui, ó.
E daí eu vou fazer a tabela de novo com vocês, tá bom? Pra vocês conseguirem enxergar melhor, ok? Então, olha só. Vamos fazer agora pro 100. Por enquanto, ignorem isso aqui, tá? A gente parou aqui. Vamos fazer aqui pra 100. Então, qual que é o número será de cordas? Então, a gente vai fazer N, que é o 100, vezes N menos 1, que vai ficar 100 menos 1, dividido por 2. 100 menos 1, 99. 99 vezes 100 vai dar 99 com 2 zeros. Então, 9.900. E aí, dividido por 2, então, ó, vai ficar 4 vezes 2, 8, vai sobrar 1. Vai abaixar o 9. Vai dar por 9 vezes 2, que dá 18, e vai sobrar 1. Aí vai baixar um 0, vai dar 5, que vai dar 10, vai dar 0, e vamos pegar esse 0. Então, vai dar 4.950. Então, aqui vai dar 4.950 cordas. E aí, ele pede pra gente completar do 1 até o 5 também, pra ver se deu certo essa validação. Então, você vai fazer, ó, aqui, quando tem um ponto, então vai ficar 1 vezes N menos 1, que é 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1, 0. 0 vezes 1, 0 dividido por 2, 0. A mesma coisa aqui para 2 pontos. Então, no lugar de N, você vai pôr 2. Aí, vai dar 1. No lugar do N, você vai pôr 3, ó. Vai dar 3. No lugar do N, você vai pôr 4. Deu 6. Então, vai ver que vai dar certo, tá? Aí, vocês perceberam aí que ele deixou uma linha em branco na tabela, né? Embaixo. O que é essa linha? A gente vai completar ela agora para um total de N elementos. Então, ó, vamos generalizar agora, tá? Então, e quando esse número aqui for N? Então, quando aqui for N, quantos pontos vão sair de cada um? Quantas cordas vão sair de cada um dos pontos? Não é sempre um a menos? Então, vai ser N menos 1. E qual que vai ser o número de cordas traçadas? Então, vai ser a formulinha. Vai ser N vezes N menos 1 dividido por 2, tá? Aqui a gente deixa em branco porque não vai ter um resultado, né? Vai ser exatamente isso daqui que a gente colocaria ali. Então, deixa em branco. Ok? Então, é isso aí na letra E, se eu não me engano, né? Isso, letra E. Aí, a letra R fala assim. Utilize a expressão do item D, que foi essa expressão aqui que a gente chegou, né? Calcule quantas cordas podem ser traçadas numa circunferência se unirmos 2 a 2, 15 pontos, 32 e 50. Então, olha só, para 15 pontos, como que vai ficar? 15 vezes 15 menos 1 dividido por 2. 15 menos 1 dá 14, então vai ficar 15 vezes 14 dividido por 2. E aí, isso vai dar quanto? Vou fazer na calculadora, tá? 15 vezes 14 dá 210. Dividido por 2, 105. Ok? A próxima, 32 pontos. Então, no lugar do N, vamos colocar 32. Então, vai ficar 32 vezes 32 menos 1 dividido por 2. 32 vezes 32 menos 1, 31. Dividido por 2. 32 vezes 31, 992. Dividido por 2, 496. E o último, 50 pontos. Então, 50 menos 1 dividido por 2. Aí vai ficar 50 vezes 50 menos 1, 49. Dividido por 2. Então, 50 vezes 49, 2.450. Dividido por 2, 1.225. Vocês entenderam, então? Precisa ficar desenhando agora a circunferência para saber quantas cordas vão ter? Não, né? A gente pode usar essa formulinha aí que a gente descobriu. Ok? Então, copiem aí que eu vou apagar isso aqui. O número 2, ele fala assim, diagonais de um polígono. No sexto ano você aprendeu o que é a diagonal de um polígono, tá? Letra A. Traça as diagonais dos polígonos a seguir. Ao traçá-la, procure observar a regularidade existente, as quais você registrará na tabela B. Então, vamos traçar as diagonais aqui, ó. Quais são as diagonais aqui desse polígono, ó? Aqui tem uma diagonal e aqui tem outra, né? Então, traça aí na apostila de vocês com régua, tá?
Aqui, ó, a gente tem no pentágono, tem essa diagonal, esta, e essa, né? Acabou. E aqui? Essa e essa. E aqui no hexágono, ó, vai ter esta, aqui e aqui, que eu já tracei, aqui e aqui, né? E acabou. Tá, beleza. Então tá traçados aí todas as diagonais. Aí ele pede pra gente completar a tabela, ó. Encontre a expressão que permite calcular o número de diagonais de um polígono qualquer completando a tabela. Então vamos começar completando aqui com o que a gente sabe, ó. Primeiro, número de lados ou vértices. Quantos lados tem um triângulo? 3, né? E um quadrado? Um quadrilátero, né? 4. Um pentágono? 5. Um hexágono? 6. Um heptágono? 7. Um decágono? 10. Um pentadecágono? 15. E um icoságono? 20, tá? E aqui ele fala assim, número qualquer de lados, né? E daí a gente chama de N, tá? Ok. Qual que é o número de diagonais por vértice? Então agora vai ser tipo aquele da corda da circunferência. Lá, lembra que a gente tinha assim, de quantos pontos, quantas cordas partem. Aqui é quantas diagonais partem de cada ponto. Então, ó, um triângulo. Quantas diagonais vão partir? Nenhuma, né? Ó, não vai ter nenhuma diagonal pra gente colocar, né? Então aqui vai ser 0. De um quadrilátero, ó, quadrilátero a gente tem um aqui, ó. Então, quantas diagonais parte por vértice? Só uma, né? De um pentágono, ó, pentágono é esse aqui, ó. Quantas diagonais parte por vértice, ó? Uma, duas, né? E de um hexágono, ó, de cada vértice parte, ó, uma, duas, três, né, ó. Aqui também vai partir, aqui eu esqueci de fazer uma, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então, vai partir 3. E de um heptágono? E de um decágono? E aí? Vocês já conseguiram observar uma regularidade aí? Será? Então, ó, o número de lados, aqui é 3, ficou 0. Aqui é 4, ficou 1. Aqui é 5, ficou 2. O que está acontecendo? A gente está diminuindo 3, não é? Do número de lados? Então, é sempre assim, tá? A gente pega o número de lados e tira 3. Por que a gente tira 3? Porque é o seguinte, ó. A gente tem um vértice aqui, ó, tá vendo? Ele vai se encontrar com todos os vértices, tá vendo? Com todos. Só que o que acontece? Com ele mesmo, a gente não conta, então a gente tira 1. E pra esse vértice que tá do lado dele e pra esse vértice que tá do lado dele, não se chama diagonal, daí se chama lado, né? Então a gente exclui esse lado e ele mesmo. Então a gente tira 3, tá? Então por isso que vai ser sempre o número de lados menos 3, ó. 7 menos 3, 4. 10 menos 3, 7. 15 menos 3, 12. 20 menos 3, 17. E N menos 3 vai ser o próprio N menos 3, tá? Aí ali ele pede o número total de diagonais. Então vamos contar? O triângulo a gente já viu que não tem diagonal, né? Então aqui o número total vai ser 0. E no quadrilátero, ó, uma, duas. Aqui também é o quadrilátero, né? Então temos 2 diagonais. E no pentágono, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá. Só que acontece, a gente pode contar duas vezes, né? Então, vamos riscar aqui com um giz colorido, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso pentágono, ele tem 5 diagonais, tá? Então, a gente vai colocar ali que o número de diagonais do pentágono é 5. Eu não sei se pra vocês está aparecendo o meu giz azul, tá? Porque às vezes na câmera, na filmagem fica diferente, tá? E o hexágono? Vamos contar, então, ali quantas diagonais tem? Então, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Aquela ali eu já tracei, tá? Então, no nosso hexágono, a gente tem 9. Bom, e no heptágono? E no decágono? E no pentadecágono? Bom, então vamos observar a nossa regularidade aí? Então, olha só. O que a gente pode pensar sobre as diagonais? Então, olha só. A gente não viu que a gente tem um número total de vértices e para saber quantos vértices saem de cada um dele, a gente vai tirar 3, então? Que a gente fez aqui, né? Então, por exemplo, assim. Tem o meu pentágono tem 5 lados. Então, quantos vértices vai sair de cada um? 5 menos 3. Então, vai sair 2. Então, então daqui vai sair n menos 3, daqui n menos 3, daqui n menos 3, n menos 3 e n menos 3. Então vai ser n vezes n menos 3. Só que assim como a circunferência, que a gente traçava cordas, por exemplo, do A pro B, do B pro A era a mesma corda, aqui também, ó, esse ponto para esse é a mesma coisa que esse para esse. Então a gente vai ter que dividir por 2, tá? Então esse ele ficou bem semelhante ao das cordas, tá? A diferença é que a gente vai subtrair 3. Então, vai ser n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, n vezes n menos 3 dividido por 2, porque essa é a regularidade. Ficou muito ruim esse espaço aí. Mas vocês escrevem aqui, tá? N, eu vou escrever aqui em cima, ó, vou pôr um asterisco aqui, que vai estar aqui, tá? Então, vai ser n menos 3 dividido por 2. E agora a gente vai conseguir calcular aqui, ó. Então, o n é o nosso número de lados. Então, vamos lá. 7 vezes 7 menos 3. Quanto que é 7 menos 3? 7 menos 3, 4. 4 vezes 7, 28. Dividido por 2, 14. Então, aqui vai ser 14. E para 10? 10 menos 3, 7. 7 vezes 10, 70. Dividido por 2, 35. E para 15? 15 menos 3, 12. 12 vezes 15, vou fazer na calculadora, 180, dividido por 2, vai dar 90. E para 20, 20 menos 3, 17. 17 vezes 20, vou fazer aqui, 17 vezes 20, 340. E aí, dividido por 2, 170. Ok? Então, pode completar aí a tabelinha. Tá bom? E aí a gente vai descobrir na letra C, utilizando essa expressão, n vezes n menos 3 dividido por 2, o número de diagonais de um polígono de 25 lados, 24, 30 e 100. Então faça o seguinte, pausa esse vídeo, copia isso aqui na apostila de vocês e já faça a letra C. Aí assim que você despausar, eu já vou corrigir, tá? Pra você já ir praticando, ok? Então faça ali a letra C e aí a gente já corrige. Então, pessoal, eu fiz aqui já, tá? A letra C, então podem corrigir, tá? Que eu pedi pra vocês fazerem. Então, ó, 25 lados, 25 vezes 25 menos 3 dividido por 2. 25 menos 3 é 22, multiplica, divide por 2, tá? 275. Mesma coisa aqui para 24 lados, vai ficar 252. Para 30 lados ficou 405. E para 100 lados, 4.850. Ok? Então, podem corrigir aí, tá? Então, eu vou apagar pra gente fazer o exercício ali que ele deu pra gente. Tá bom? Então, ali o exercício que ele deu pra gente fala assim. A lei de formação de uma sequência numérica é dada pela expressão 3 vezes n menos 1, na qual n representa a posição de um número da sequência. Assim, os 3 primeiros números da sequência são dados no quadro ao lado. Então, o número 1, lá, a posição 1, vai ficar 3 vezes 1 menos 1, a posição 2. 3 vezes 2 menos 1, a posição 3. 3 vezes 3 menos 1. Então, ficou 2, 5, 8. São os primeiros números dessa sequência, né? Os 3 primeiros. Aí, ele pede pra gente calcular o valor da expressão para os números na 10ª posição, 15ª e 100ª. Então, qual que vai ser? Quem vai estar lá na 10ª posição? Então, a gente vai fazer 3 vezes 10 menos 1, ó. 3 vezes n, que é o 10º, menos 1. 3 vezes 10, 30. Menos 1 vai dar
29. A letra B. A letra B quer que a gente calcule a 15ª posição. Então, é só fazer 3 vezes 15 menos 1, ó. 3 vezes 15 menos 1. 3 vezes 15, 45. Menos 1, 44. E a letra C é na 100ª posição. Então, vai ficar 3 vezes 100 menos 1. 3 vezes 100, 300. 300 menos 1, 299. Viu que fácil que é? Quando a gente tem uma formação, já uma regra de formação, fica muito fácil da gente descobrir os números, né? Então, por isso que é importante a gente fazer essas regras de formação, tá bom? Então, copiem isso aí no caderno de vocês, tá? No caderno não, na apostila. Agora vamos fazer o desafio. Olha só o que ele fala. Antes de iniciar uma reunião, 5 pessoas presentes cumprimentaram-se entre si. Quantos apertos de mão foram dados? Então, pensa só, chegou uma pessoa, cumprimentou um, cumprimentou o outro e tal, deu um aperto de mão, tá? Não tinha coronavírus na época, né? E daí eles podiam dar aperto de mão. Quantos apertos de mão foram dados? Então, pensa o seguinte, ó. Tinha 5 pessoas, né? Então, ó, uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas. A primeira pessoa, ela chegou e ela cumprimentou a pessoa número 2, a número 3, a número 4 e cumprimentou a número 5, certo? E a pessoa número 2, quem que ela cumprimentou? A número 1, só que já tá aqui, ó, ela já cumprimentou, tá vendo? A número 1 cumprimentou a número 2, depois a número 2 não foi cumprimentar a número 1 de novo, né? Já foi cumprimentado. Então, a número 2, ela cumprimentou quem? A número 3, a número 4 e a número 5, certo? E a número 2 não cumprimentou a número 2, né? Porque ela não se cumprimentou a si mesmo, né? Tá, e a número 3? Olha só, ela já cumprimentou a número 1. Ela já cumprimentou a número 2. Então, ela só cumprimentou a número 4 e a número 5. E a número 4? Já cumprimentou a número 1, já cumprimentou a número 2, já cumprimentou a número 3. Só faltou ela cumprimentar a número 5. E a pessoa número 5, ó, ela já cumprimentou todo mundo, tá vendo? Então, quantos apertos de mão foram dados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, lá na letra A, você vai escrever quantos apertos de mão foram dados? 10 apertos de mão, tá? Beleza. Aí, ele dá uma tabela pra gente e pede pra gente fazer o seguinte, ó. Escreva na forma simplificada a expressão que possibilita determinar o número de apertos de mão, chamando de N o número qualquer de pessoas. Para facilitar, complete a tabela. Então, ó, se tivesse 2 pessoas lá na reunião, quantos apertos de mão iam ter? Só um, né? Ia estar 2 pessoas, elas iam se cumprimentar. Então, só ia ter um aperto de mão. E se tivessem 3 pessoas? Então, ó, pensa que só tem 3 pessoas. Então, ó, a número 1 vai cumprimentar a 1 e a 3. A número 2 só vai cumprimentar a número 3. E a número 3 já cumprimentou todo mundo. Então, ó, houve 1, 2, 3 apertos de mão, certo? Ok. E tá certo. E a número... E se tivesse 4 pessoas? Aí ele pergunta, né? Então, se tivesse 4 pessoas, a número 1 ia cumprimentar a 1, a 2, a 3 e a 4. A pessoa 2 já cumprimentou a 1, ela ia cumprimentar a 3 e a 4. A pessoa 3 ia cumprimentar a pessoa 4. E a pessoa 4 não ia cumprimentar ninguém. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 apertos de mãos iam ter. Beleza, será que a gente consegue generalizar para não precisar ficar fazendo essas tabelinhas aqui? Acho que sim, né? Como que a gente pode pensar? Então, ó, eu sempre vou cumprimentar todo mundo que vai estar lá, não é? Então, se tem uma quantidade, se tem 5 pessoas comigo, contando comigo, eu vou cumprimentar 4. Porque eu não vou me cumprimentar, certo? Então, N, uma quantidade N de pessoas, vai cumprimentar N menos 1 pessoas. Então, a gente multiplica N por N menos 1. E lembra que a gente falou, ó, eu cumprimentei a número 2. A número 2 não vai vir me cumprimentar de novo. Então, a gente tem que tirar essas duplicidades. Então, a gente vai dividir por 2, tá? Então, vamos ver, ó, 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1. 3 menos 1, 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3.
E se aqui fosse 4? Então ia ficar 4 menos 1, 3. 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, 6. Aí ele pede, né? 5, 6, 7, 10 e 20. Então vamos completar essa tabela aí? Vou colocar ela ali pra gente completar. Então, pessoal, vai ficar assim, tá? Para N, então vai ficar N vezes N menos 1 dividido por 2. E aí utiliza essa formulinha para descobrir os outros, tá? E aí é só fazer os cálculos e vai dar isso aqui. Ok? E aí, gente, por hoje é só, tá? Já deu até bem longa essa aula, né? Então eu deixei para vocês fazerem em casa, deixa eu olhar aqui no cronograma. Lá na página 411 e 412, os exercícios 4 e exercício 7. É 7 ou é 6? Deixa eu olhar de novo, é o 6, né? 4 e 6, que vai ser sobre generalizações geométricas, tá bom? Aí vocês fazem, tá bom? É bem simples, é igual a gente veio fazendo, tá? Nessa aula, na aula passada. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, tenham um ótimo dia e na quinta-feira a gente continua, ok? Boa semana aí pra vocês e até quinta-feira então.